Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Nacional Cópias, plotagens e cópias para engenharia. Está precisando de materiais gráficos? Faça uma visita a Nacional Cópias e veja a imensa gama de serviços que eles oferecem. Xerox em preto e branco e colorida, impressão mono e color a laser, impressão de fotos, plotagem mono e color, escaneamento digital mono e color, escaneamento de plantas mono e color, encadernação, plastificação, carimbos e banners. A Nacional Cópias fica na rua Aguiar de Barros, número 72, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3112-1001. Ou acessem diretamente o site da Nacional Cópias no www.nacionalsp.com.br. Fale com o Lima ou com o Salmo e tenha os melhores serviços e preços em materiais gráficos. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast, Pensador Louco, do podcast Som no Caixão e Desleituras. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.host. Repetindo, www.megafono.host. Garcia, amigão aqui de São Paulo, presença marcante na podosfera por seus comentários e apoio contínuo aos podcasters, assim como frequentador também lá do Boteco Virtual. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Começa agora NetoCast Esportes ao vivo. Um papo informal em tempo real sobre esporte geral. Boa noite, galera! Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um NetoCast Esportes ao vivo.
Hoje nós não teremos aqui a presença em tempo real aqui dos nossos amigos gravando aqui através do Hangout, mas os nossos amigos aqui, o Leozão, o Yuri, o Ciuf, eles mandaram seus áudios aí, porque eu terei que sair um pouco mais cedo aqui do escritório, então daremos seguimento aí ao NetoCast Esportes via gravação de nossos amigos, certo? O Yuri mandou lá, o Yuri Brauli lá do MongeCast mandou sobre futebol da série C e D. O nosso amigo Leozão Nossetti lá do Doublecast, também do Rio Vox FM, lá de Rio das Pedras, mandou também o seu áudio a respeito de Fórmula 1 e disse que irá mandar aqui também o áudio da série B e A do futebol. Então, daremos sequência aqui ao NetoCast Esportes, lembrando que vocês podem deixar seus comentários através do chat do Spreaker, né? Participando em tempo real, e também pelo grupo do NetoCast lá no Telegram. Assim vocês podem mandar umas mensagens de áudio e nós tentaremos disponibilizar em tempo real aqui para vocês, tá ok? Bom, vamos primeiro aqui a série de recados aqui, tá ok? Primeiramente, fiquei devendo aí um beijo aí para Ivanete Macedo, a mãe da nossa amiga querida aí, Cíntia Macedo, lá do Pudimcast. Ivanete Macedo, um beijão aqui do NetoCast aí pra você, tá ok? Acompanhe sempre o programa e manda um beijão aí pra filhota aí, a Cíntia do Pudimcast. Lembrando aqui também, galera, olha, hoje aqui vocês curtem antipastos? Pois é, sardela, berinjela, abobrinha, berinjela e pimentão. Hoje esse NetoCast aqui chega até vocês com o apoio aqui da Antipastos em Família. Você que é da região do ABC aí, São Bernardo, você precisa conhecer os antipastos em família, feitos com muito carinho e também com ingredientes de primeira qualidade. Conforme eu disse, tem lá sardela, berinjela, abobrinha, berinjela e pimentão. São muito bons mesmo, galera. Olha aqui, ó. Eles têm a página lá no Facebook, tá ok? Que é o facebook.com/antipastos em família, e também vocês podem entrar em contato através do WhatsApp 11 98627 4532. É isso aí, galera. Antipastos em família. Então vamos lá, vamos ver se nós já temos algum comentário aqui participando aqui diretamente pelo chat do Spreaker. Por hora não temos nenhum comentário, então nós vamos dar seguimento aqui com o áudio do nosso amigo Leozão Nossetti lá do Doublecast e também do Rio Vox FM lá de Rio das Pedras. Ele falará um pouco sobre Fórmula 1. Vamos lá, Leozão. Fala, Netão, estamos aqui então para mais uma edição do NetoCast Esportes, dessa vez gravadinho, mas não menos importante, obviamente. O NetoCast Esportes está sempre no nosso calendário e vamos para mais uma edição. Para você que não me conhece, sou o Leon Nossetti, sou lá do Doublecast Podcast, onde a gente fala de música, de rock and roll e tem muita coisa, e também do Rio Vox Sport Clube, que é o meu programa de rádio e que também está disponível em podcast. Pode procurar aí, você vai achar e você vai se informar muito sobre esportes, tá certo? Vamos falar da Fórmula 1, então, Fórmula 1, que deu uma pequena pausa aí, né? A última corrida foi em Hungaroring, no GP da Hungria, né? Onde, no dia 29 de julho, né? Onde a gente teve a vitória de Lewis Hamilton, o líder do campeonato mundial. Ficou aí na frente, né? Terminou na frente. O segundo foi Sebastian Vettel, o terceiro Kimi Raikkonen, o quarto foi o Daniel Ricciardo, o quinto foi o Valtteri Bottas, na sexta posição ficou o Pierre Gasly, na sétima o Kevin Magnussen, o oitavo foi o Fernando Alonso, o nono Carlos Sainz Jr. e o décimo o Romain Grosjean. Então, esse foi a última corrida, né? Já foi falado aqui, acho que no NetoCast Sports, mas agora tivemos uma pausa aí de praticamente um mês, né? A próxima corrida será só no dia 26 de agosto, no circuito de Spa-Francorchamps, um dos circuitos mais clássicos aí da Fórmula 1, são 44 voltas, 7 km de comprimento, um dos circuitos clássicos aí, junto com Silverstone, junto com Mônaco, né? Todo mundo gosta de Spa, né? Então a corrida vai ser no dia 26 de agosto.
Sobre o Mundial de Fórmula 1, temos na liderança Lewis Hamilton, né? O piloto inglês da Mercedes tem 213 pontos. O segundo, Sebastian Vettel, o piloto alemão da Ferrari, tem 189 pontos, né? O terceiro colocado é Kimi Raikkonen, também da Ferrari, o piloto finlandês, tem 146 pontos. O quarto é Valtteri Bottas, também finlandês da Mercedes, tem 132 pontinhos. O quinto lugar no Mundial de Pilotos é o Daniel Ricciardo da Austrália, perdão, com 118 pontos, o piloto da Red Bull, que teve envolvido uma troca aí nesse meio aí, daqui a pouco a gente fala sobre isso. O sexto é Max Verstappen, o piloto da Red Bull, também holandês, tem 105 pontos. O sétimo é Nico Hülkenberg, piloto da Alemanha, piloto da equipe Renault, tem 52 pontos. O oitavo é Kevin Magnussen, o dinamarquês da Haas, que tem 45. O nono é Fernando Alonso, piloto espanhol da McLaren, tem 44 pontos. E o décimo é Carlos Sainz Jr., da Renault, o espanhol, tem 30 pontos somados. Sobre os construtores, os líderes no Mundial de Construtores são a Mercedes, né? A Mercedes com... Eita porra aqui, que perdi tudo aqui, desculpa o palavrão. Não, desculpa também o caramba, né? Vocês estão acostumados. A Mercedes, então, com 44, caramba. Tem 345 pontos a equipe da Mercedes. Em segundo, está a Ferrari com 335. Em terceiro, está a Red Bull com 223. Em quarto, temos a equipe... Expande a tabela aí, companheiro. Vamos ver. Em quarto, tem a Renault com 82 pontos. O quinto é a Haas com 66. Na sexta posição está a Force India com 58. O sétimo é a McLaren com 52. Em oitavo está a STR com 29 pontos. A nona colocada é a Sauber com 18. E a lanterninha é a Williams com 4 pontinhos somados. Sobre a Fórmula 1 ainda, a partir da temporada que vem, o piloto Daniel Ricciardo, piloto que hoje corre pela Red Bull, troca a equipe austríaca, troca a equipe da Asas pela Renault. Por quê? O Ricciardo não se via como piloto principal da equipe Red Bull. Ele via o Verstappen, que é um piloto mais jovem, um talento até que acho que um pouco mais talentoso que o Ricciardo, mas hoje o Ricciardo eu acho que é mais piloto, está mais pronto que o Verstappen. Então ele se sentia muito preterido dentro da equipe e ele estava querendo de todo jeito trocar de equipe. Obviamente que os primeiros passos para ele seria pensar em uma vaga em Ferrari e em Mercedes. A Mercedes vai manter o Bottas e o Hamilton para a próxima temporada. Isso é certo. Na Mercedes ele não teria vaga. A Ferrari é bem provável que troque o piloto, que troque o Raikkonen, né? O Raikkonen é um piloto que é velho, não velho, não tem 58 anos. É um piloto de 38, eu acho. Mas que não está rendendo bons frutos, não ganha, assim, até que está andando bem esse ano. Mas eu acho que a Ferrari quer passar o bastão. Porém, o Vettel saiu da Red Bull quando fazia dupla com o Ricciardo para deixar de lado, para não correr com um piloto parecido, um piloto tão bom quanto ele, né? Geralmente o primeiro piloto quer ter um piloto um pouquinho abaixo para ser o segundo piloto, não em mesmo nível, né? Então o Vettel provavelmente não aceitaria ter o Ricciardo como companheiro na Ferrari. A Red Bull é a terceira força e é a equipe que ele quer sair. Ele foi para a Renault, que é uma equipe de fábrica, né, da própria Renault, não é uma equipe cliente, como se fala, né? Não é uma equipe que compra o motor, como por exemplo. A Red Bull é uma equipe cliente hoje, apesar de ser muito forte, né? Ela é uma equipe cliente Renault. Ela compra o motor da Renault. Ano que vem ela vai ser a Honda, aí vai ser a equipe da Honda, né? A Honda vai ter duas equipes com motor Honda na Fórmula 1, as duas equipes da Red Bull. A Red Bull e a Toro Rosso. Toro Rosso é Red Bull em italiano, né? É Toro Vermelho, você sabe disso. Então, sobrou a Renault. A Renault que é uma equipe de fábrica, é uma equipe que tem dinheiro para investir, vai vir forte pro ano que vem, desde que voltou a Fórmula 1 comprando a Lotus novamente, a Renault vem crescendo, vem subindo de patamar, vem num patamar muito legal. E a tendência é que cresça mais ainda. Então foi uma boa escolha, eu acho, do Ricciardo ir para a Renault. Ele vai ser o cara da equipe. A equipe vai lutar por ele, né? Ele vai correr, então, junto com o Nico Hülkenberg na próxima temporada, né? Então, ele deve
ele vai ser o cara da Renault, e eu acho que ele tem condição sim de nesse primeiro ano brigar por pódio, depois talvez brigar por vitória e quem sabe campeonato com a Renault. A Renault tem dinheiro, vai investir e pode ser muito interessante. Outra notícia da Fórmula 1 é que a Force India ela tinha sido colocada em administração judicial há quase 3 semanas, né? Ela tinha aberto falência lá na Inglaterra, né? O Sérgio Pérez, o piloto mexicano, tinha entrado na justiça para cobrar alguns salários atrasados. O antigo dono da Force India é o Vijay Mallya. Eu acho que é assim o nome dele, acho que é Vijay Mallya. E ele tá com uma pátia de um monte de problema com a justiça. Ele não pode nem pisar na Índia, só pra você ter ideia do quanto de dinheiro lava esse cidadão. Então, ele já estava com uma dificuldade financeira, mas não é uma equipe que está fodida, não ia falir de jeito nenhum a Force India. Foi meio que uma estratégia usada pelo Sérgio Pérez e talvez até um pouco da Mercedes para fazer com que a Force India vire uma Mercedes B, talvez, né? Mas quem comprou a equipe foi o bilionário canadense Lawrence Stroll, pai do piloto Lance Stroll, canadense, né? Então, o Stroll deve ser piloto da Force India no ano que vem, já que o papai comprou a equipe aí, né? Então, é um grupo de investidores canadenses, né? O Lawrence Stroll, o outro empresário canadense, o André de Marais, e o Jonathan Dudman, que ele é um executivo da Monaco Sports, né? Então, tem muita gente envolvida aí, a Force India e a Mercedes parece que estão por trás aí disso tudo, e a Force India vai ficar ainda na Fórmula 1. Uma equipe muito organizada, mas bem endividada. Não a ponto de falir, mas é uma equipe que vai ter uma nova injeção de dinheiro. Vai ser muito, muito boa essa venda para a Force India aí também. Talvez pode ser uma equipe mais... mas como me fugiu a palavra, mais forte pro ano que vem, talvez. Não era forte que eu queria usar, mas é essa que eu vou utilizar no momento. Então é isso. Fórmula 1 é isso, viu, Netão? Então, se quiser tocar o barco aí pra futebol, depois eu volto com mais futebol aqui pra vocês, então, tá certo? Valeu? É nóis. Valeu. Então, daqui a pouco estamos de volta. É isso aí, Leozão no set, diretamente lá de Rio das Pedras. Muito obrigado aí por ter mandado o áudio sobre a Fórmula 1. E o Leozão no set, não só participando em áudio, mas ele também tá lá no Spreaker, lá no chat do Spreaker. Ele disse que tá mandando aí também o futebol e que não será pouca coisa, só tem 22 minutos de futebol. Segundo ele, tá chegando aqui a Série A e B, além de Copa Sul-Americana e Libertadores. E ele, para variar, eu vou até colocar o efeitinho aqui, que é ele que é o causador de tudo isso. Olha aqui para você, Leozão. É isso aí, Leozão. Muito obrigado por ter enviado o áudio aí sobre Fórmula 1. Então, enquanto o Leozão não manda os seus áudios aí pra gente com relação ao futebol, nós vamos agora aproveitar que o Yuri Brauli mandou aqui o áudio sobre futebol da série C e D. Então vamos lá, Yuri. Manda bala aí, meu amigo. O Yuri, lembrando que o Yuri é lá do MongeCast Podcast, um MongeCast de entrevistas e entretenimento bem bacana mesmo, recomendo a todos que acompanhem, tá ok? Então vamos ver o que o Yuri nos mandou aqui sobre a série C e D, vamos lá. Suprabá, povo! Pois bem, o Netcast Esportes está sendo gravado hoje, então eu venho aqui mandar os meus áudios sobre as séries D e C do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá. Pela Série D, a Série D acabou nesse fim de semana e o campeão foi o Ferroviário. A ida foi 3-0 para o Ferroviário em cima do 13 da Paraíba e o 13 venceu a volta por 1-0. Com isso, 3-1 para o Ferroviário no agregado e foi o campeão. Isso encerra um jejum de 23 anos sem um título sequer do Ferroviário. O último título foi o Campeonato Cearense de 1995. E esse é o primeiro título nacional do time. Então, meus parabéns para o Ferroviário. O 13 foi vice-campeão, o 13 do Marcelinho Paraíba. Esse cara, ele não se aposenta nunca. E ainda foi o destaque do time no campeonato.
Então, vamos ver se o Marcelinho Paraíba fica no ano que vem no 13 e ver o que aguarda para Ferroviário, 13, São José do Rio Grande do Sul e Imperatriz do Maranhão na Série C. Pois bem, agora, falando da Série C, tivemos a 17ª rodada, penúltima da primeira fase, e já estamos com muita coisa definida nos grupos A e B. Então vamos lá. Grupo A, Náutico 2-0 no ABC, Globo 1-1 do Botafogo da Paraíba, Atlético Acreano 0, Confiança 3, Juazeirense 0-0 com Santa Cruz, Salgueiro 0, Remo 1. Náutico tem 30, Atlético Acreano 27, os dois já classificados para as quartas. Santa Cruz e Botafogo da Paraíba tem 25, falta um empate, porque o Confiança tem 22. Mas pelo saldo de gols já praticamente se classificaram, porque Santa Cruz tem 8 de saldo de gols, o Botafogo da Paraíba tem 5 e o Confiança tem -1. Então o Botafogo teria que tomar, 3-0 e o Confiança enfiar 4-0. Então, praticamente classificados o Santa Cruz e o Botafogo. O Remo e o ABC tem 21, mas escaparam da zona de serem rebaixados pelo número de vitórias. O Globo tem 21, o Juazeirense tem 18, o Juazeirense pode chegar no Globo também nas vitórias, mas aí depende do saldo. O Globo tem 0 de saldo de gols e o Juazeirense tem -4. E quem caiu nessa 17ª rodada foi o Salgueiro, que tem 17. É o segundo rebaixado da Série C desse ano. O Joinville já tinha caído na rodada passada. Então vamos lá, os jogos do Grupo A são Santa Cruz e Salgueiro, ABC Atlético Acreano, Remo e Náutico, Botafogo da Paraíba e Juazeirense, Confiança e Globo. Agora indo para o Grupo B, o Botafogo de São Paulo venceu o Ipiranga por 2-0, Tupi 2-1 no Volta Redonda, Cuiabá 2-1 no Tombense, Operário 1-1 com o Bragantino, Joinville 4-2 no Luverdense. Com isso, o Operário tem 35, Botafogo de São Paulo 34, Cuiabá 32, Bragantino 26, e com isso os 4 já estão classificados para as quartas de final. Tirando o Bragantino, que é garantido a 4ª posição, o Operário, Botafogo e Cuiabá vão só definir as posições mesmo. Luverdense e Tombense não conseguiram, ou melhor dizendo, estão em 5º e 6º, perdão, não vão para as quartas de final. Perdão. E quem pode cair? O Tupi, que tem 20, Volta Redonda, que tem 19, e o Ipiranga, que tem 19. O Ipiranga é o 9º colocado, o penúltimo, e como tem jogo entre Ipiranga e Tupi, o Luverdense e o Tombense se salvaram por causa disso. Então, vamos ver. Tem 3 times brigando para não cair no Grupo B, tem 3 times brigando por 2 vagas para as quartas de final do Grupo A, e tem mais 2 times brigando para não cair lá na zona de rebaixamento. Então é isso. Espero que tenham gostado e até semana que vem. Um abraço. É isso aí, Yuri. É isso aí. Muito obrigado pelo áudio aí, rapaz. Muito obrigado mesmo. Acompanhem lá no podcast lá do MongeCast. Vocês terão aí as entrevistas e bastante assunto interessante lá no MongeCast. E o nosso amigo Léo Nossetti, que está participando aqui em tempo real pelo chat do Spreaker, colocou aqui, olha aqui, o Ferroviário é o primeiro time de Fortaleza a ter um título nacional. Olha aí, o Leozão Nossetti incrementando aqui o NetoCast, mesmo não podendo participar por Hangout, está aqui enriquecendo aqui o NetoCast Esportes de hoje. E ele continua, olha aqui, ó, domínio dos ferroviários na Série D, inclusive. Ano passado, o campeão foi o Operário Ferroviário de Ponta Grossa. Esse ano, o Ferroviário foi o campeão. É isso aí, Leozão.
É isso aí, continuamos aguardando aqui, estamos vendo que tá tentando mandar o áudio aí da série A e B, mas deve estar tão pesado que tá tendo problema para mandar. Então vamos fazer o seguinte, para nós não criarmos aqui uma lacuna no NetoCast Esportes de hoje, eu vou aproveitar que o Ciuf mandou o áudio dele com relação ao UFC, né? Como é que estão aí, como é que está o cenário aí do UFC desta semana, né? E semana passada. E vou disponibilizar o áudio dele enquanto aguardamos aqui a chegada de novos áudios e novos comentários, tá ok? Então vamos lá, Ciuf, manda bala aí com relação ao UFC, meu amigo. Oba, Neto, boa noite, saudações aí aos ouvintes do NetoCast Sport. Minha garganta tá ruim, mas vamos falando. Vou falar os resultados do UFC Calgary, que aconteceu no dia 28 de julho, onde tivemos as lutas do card preliminar de baixo para cima. O peso leve Devin Power derrotou Álvaro Herrera por nocaute no primeiro round. A peso palha Nina Ansaroff derrotou a Randa Marcos na decisão unânime. O peso mosca Dusty Ortiz derrotou Matheus Nicolas por nocaute técnico no primeiro round. A peso mosca Kathleen Chokajian derrotou Alex Davis na decisão unânime. Peso leve John McDessie derrotou Ross Person na decisão unânime. O peso meio pesado Ion Kutelaba derrotou Gadzhimurad Murad Antigulov por nocaute técnico ainda no primeiro round. O peso leve Islam Makhachev finalizou Kajan Johansson com um armlock ainda no primeiro round. A peso pena ao nome Anken Dawodu derrotou Austin Arnett na decisão unânime. Peso meio médio Jordan Main derrotou Alex Morono na decisão unânime dos juízes. E em seguida começou o card principal com o peso leve Alex Hernandez derrotando Oliver Albin Mercier por decisão unânime, né? Depois a peso palha Johan Jederchik derrotou a Tícia Torres na decisão unânime dos juízes. Foi uma luta mais ou menos equilibrada, né? Aquilo não, a Joana desceu a porrada na Tícia Torres. O José Aldo me enfiou uma porrada nos figos do Jeremy Stevens, né? O peso pena Aldo, ainda no quarto minuto e 19 segundos do primeiro round. E o que fechou a luta foi uma lutaça, né? O Dustin Poirier derrotou o Ed Alvarez por nocaute técnico ainda no segundo round. Esse foi o UFC Calgary, no Canadá. E no dia 4 de agosto aconteceu em Los Angeles o UFC 227, onde o Marlon Vera venceu o Li Buren por nocaute técnico no segundo round. O Willis Zhang, uma coisa assim, venceu Daniel Taylor por decisão unânime. Alex Pérez venceu José Torres por nocaute técnico no primeiro round. Sheimon Moraes, que é brasileiro, venceu o Matt Siles por decisão unânime. Ricardo Carcassinha venceu o Kyung Ho Kang por decisão dividida. Rick Simon venceu Montel Jackson por decisão unânime. Pedro Munhoz venceu Brad Johnson por decisão unânime. Thiago Marreta venceu Kevin Holland por decisão unânime. Esse Kevin Holland é engraçado. Ele vai lutando e conversando com o oponente. Ele ficava batendo papo com o Thiago Marreta, mesmo levando porrada. Tava embaixo, ficava conversando, contando que é um orgulho ter lutado com ele, que era fã dele, aquelas coisas, e trocando porrada enquanto tava lutando. Até o comentarista falou que numa das lutas, durante desse Kevin Holland, ele, numa posição que ele estava, ele começou a fazer cosquinha no adversário para dar aquela aliviada naquele clima tenso da luta, né, durante um dos rounds. A outra luta, J.J. Aldrich venceu a Poliana Viana por decisão unânime. A Poliana é brasileira, né? Renato Moicano venceu o Kubi Swanson com um mata-leão no primeiro round. Até uma coisa esquisita, né? Esse Renato Moicano finalizou esse cubo antes, deu um soco, e depois ele fez aquela saudação, ajoelhou pro cara, uma coisa até esquisita de se ver. Ele derrotou, o cara tava mal e ele ajoelhou no chão, ficou fazendo aquelas saudações, tipo como se estivesse de frente a um herói. O cara ficou até meio esquisito o negócio. Henry Cejudo venceu o Demetrius Johnson por decisão dividida. Uma luta bacana de se ver, e o Demetrius Johnson era campeão há mais ou menos 11 lutas, né? Tava indo muito bem, entendeu? E perdeu pro Henry Cejudo. E o
TJ Dillashaw venceu Corey Garbrandt pela terceira vez na carreira, por nocaute técnico no primeiro round. Valeu, isso foi Los Angeles, foi o UFC 227 de Los Angeles. Até mais. É isso aí, Siuf sempre presente aí. Gostaria de estar aqui tomando nossas canjibrinas aqui, fazendo o NetoCast Esportes ao vivo, mas não tenho como contornar a situação, ainda mais com bebê e esposa aguardando lá em casa. Vamos ver, o Leozão mandou aqui o áudio dele sobre a Série A, Série B e também que ele disse lá pra gente lá nos comentários. Deixa eu ver aqui o que ele colocou lá, que ele ia falar também. Então nós estamos aqui aguardando. Beleza, ele falou que tá chegando Série A, Série B, além de Copa Sul-Americana e Libertadores. Eu consegui agora, aqui a gente vai enrolando, ao vivo é assim, mas eu consegui colocar aqui em tempo real, aqui na nossa gaveta do Spreaker. Então vamos lá, Leozão no set lá do Doublecast, vamos ver o que ele trouxe pra gente em continuação com relação ao futebol. Vamos lá, Leozão! Voltando então, vamos falar de futebol aqui no NetoCast Sports de hoje. Vamos começar pela Série B. A gente já teve o fim do primeiro turno. Essa rodada que começou a rolar no dia de ontem é a primeira do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Então são 4 equipes das 20 que participam que vão garantir vaga na primeira divisão do ano que vem, que vão conseguir o acesso. Então, rodada que começou ontem, teve o Avaí batendo o Vila Nova lá na Ressacada, em Florianópolis, por 1-0. O Avaí entra no G4 da competição e tira o próprio Vila dos 4 primeiros colocados. Então, perdão, eles trocam de lugar no G4. Tivemos também, olha só que o pessoal do Pará, o Petros não vai gostar disso, a Cíntia eu já vi aqui no grupo do NetoCast que gostou disso daqui. A Ponte Preta passou-lhe o pênis na cara do Paysandu lá na Curuzu. 4-0 para a equipe da Ponte, com direito a 2 gols do Júnior Santos, o centroavante da Ponte Preta. Um passeio, um vareio de bola. O Paysandu não viu a cor da bola e dentro de casa é uma vergonha tomar 4-0, por mais que seja a Ponte Preta, que é uma equipe tradicional, que é uma equipe de São Paulo, que tem um poder financeiro legal, né? Mas não é para acontecer. O Paysandu não pode tomar esse baile que tomou da Ponte Preta. Continuando, falando de Goiás e CSA, jogo que acontece na sexta-feira, às 19h15, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. A equipe do Goiás, nesse momento, é a 10ª colocada com 27 pontos, tentando chegar um pouquinho mais perto da parte de cima da tabela, né? E o CSA é o vice-líder, precisa vencer para continuar coladinho no Fortaleza, que é o líder nesse momento. Também na sexta-feira, jogo entre equipes que estão na zona do rebaixamento. O Boa Esporte, que até conseguiu se recuperar nas últimas rodadas, né? Nos últimos 4 jogos conseguiu pontuar em 3 deles, foram 2 vitórias, um empate e uma derrota. O Boa Esporte Clube, ele enfrenta então o Londrina, que está na 17ª posição. Então, 2 equipes que estão na zona do rebaixamento. O Londrina mandou o seu técnico ir embora e tenta sair dessa zona da degola. Boa Esporte, situação um pouco mais difícil, a lanterna com 14 pontos. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre a classificação completa da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Temos também mais uma partida que é Coritiba e Sampaio Correia. Coritiba e Sampaio Correia, o jogo é no Couto Pereira, às 21h30 da sexta-feira. O Coxa é o 9º colocado, tenta vencer para voltar à parte de cima da tabela, uma equipe que perdeu um pouquinho de força nos últimos jogos. Já o Sampaio Correia, do Maranhão, que foi campeão da Copa do Nordeste faz pouco tempo, mas está na zona do rebaixamento. É o 19º com 16 pontos e precisa ganhar. Trocou de treinador, chegou o Paulo Roberto, né, que é um treinador que trabalhou muito no estado de São Paulo, ficou 5 anos no São Bento de Sorocaba, fez ótima campanha lá, acabou saindo, chegou então agora a equipe do Sampaio tentando tirar
os maranhenses, a Bolívia querida, dessa fase ruim. 16 pontos, penúltimo lugar. No sábado teremos um jogão de futebol. Guarani é o 7º colocado com 29 pontos. Uma vitória coloca o Bugre muito perto do G4 novamente. Enfrentando Fortaleza. O Fortaleza, líder da competição absoluto com 37 pontos. Que jogo! As duas equipes muito bem no campeonato. O Guarani perdeu algumas peças que lhe causaram perder um pouquinho de fôlego no meio do campeonato, mas contratou bem, recuperou o fôlego e já colou na parte de cima da tabela. O Guarani, para quem não sabe, campeão brasileiro de futebol em 78. Vai fazer 40 anos que o Bugre foi campeão brasileiro de futebol, com Zenon, com Jorge Mendonça, grandes jogadores na equipe do Guarani. Vamos lá então falar também do Fortaleza. O Fortaleza do Rogério Ceni, que também perdeu um pouquinho de fôlego, perdeu toda a gordura que tinha no começo do campeonato, agora conseguiu recuperar mais uma vez. Perdeu alguns jogadores machucados que se recuperaram, investiu bem em contratações e se recuperou. Tá? É o líder isolado também do campeonato. Então, um bom jogo, Guarani e Fortaleza no Brinco de Ouro da Princesa, 16h30, belo jogo. Temos também, no mesmo horário do sábado, São Bento de Sorocaba pegando o Brasil de Pelotas. Também no sábado, Criciúma, que saiu da zona da degola, tentando alçar voos maiores. A chegada do técnico Mazola Júnior mudou toda a situação lá em Criciúma. Tirou a equipe de uma draga desgraçada que estava. Agora, são 4 jogos seguidos sem saber o que é derrota. Boa campanha de recuperação aí da equipe da Terra do Carvão lá em Santa Catarina. O Criciúma, então, pega o Atlético de Goiás, que está no G4 da competição, e tenta chegar um pouquinho mais perto aí dos líderes, né, do Fortaleza, do CSA. Temos também no sábado, para finalizar, CRB e Oeste de Barueri. O jogo é no Rei Pelé, em Alagoas, às 16h30, e às 19h tem Juventude e Figueirense no Alfredo Jaconi. O Figueirense tenta colar de novo na parte de cima. Classificação da Série B, tem o Fortaleza na liderança com 37 pontos. O segundo é o CSA, o Centro Esportivo Alagoano, tem 34 pontos. O terceiro é o Avaí, o time de Santa Catarina tem 32, e na quarta posição está o Atlético Goianiense com 30 pontos. 30 pontos também tem o seu rival, o Vila Nova de Goiás, o Tigre, com 30 pontos também. O sexto é a Ponte Preta de Campinas, tem 29 pontos. O Guarani, seu rival, também tem 29. Mesma pontuação também do Figueirense. O Figueirense também tem 29 pontos. O nono é o Coxa, o Coritiba tem 28, o décimo é o Goiás com 27. Na 11ª posição está o Paysandu, do Petros, tem 24 pontos. Mesma pontuação do São Bento de Sorocaba e do Juventude na 12ª e 13ª posição, respectivamente. O 14º é o Criciúma com 23, o 15º é o Oeste de Barueri com 23, e fora da zona da degola ainda temos o Brasil de Pelotas com 21. Dentro da zona do rebaixamento, também com 21 pontos, tem Londrina, tem CRB e tem Sampaio Correia com... o Londrina e o CRB com 21 pontos, e o Sampaio Correia com 16, é o penúltimo, e o Lanterna é o Boa Esporte Clube com 14 pontos. Essa é a Série B do Campeonato Brasileiro, e a gente já volta para falar da Série A do Brasileirão aqui no NetoCast Esportes. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, hoje a gente tem um jogo solitário, um jogo adiantado da 20ª rodada. Ceará e Santos, nesse momento, estão jogando e vão empatando em 0-0 o jogo da 20ª rodada. Por quê? O Santos está na Libertadores da América e vai ficaria devendo uma partida, teoricamente. Então, o Santos está pagando essa partida antes, o jogo é hoje, então. O Campeonato Brasileiro está na sua 17ª rodada, aliás, 18ª agora, né? Os jogos da 17ª rodada. Tivemos o empate entre Santos e Botafogo, 0-0, deu polêmica, arbitragem muito ruim em Botafogo e Santos, um gol mal anulado, mas muito mal anulado para a equipe do Botafogo. O Santos ficou no lucro com o empate em 0-0. O Grêmio, com seu time reserva, bateu o Flamengo por 2-0 lá na Arena do Grêmio. Yuri tá feliz com o Grêmio e tirou a liderança do Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo era o líder, perdeu, e o São Paulo Futebol Clube, o São Paulo, venceu o Vasco da Gama, do Pensador, por 2-0. São Paulo do Jeff, né? Do nosso amigo Jeff Guimarães, que para você que sabe, quem não sabia, o Jeff, ele joga tênis. Então,
O São Paulo venceu o Vasco e assumiu a liderança aí, com o tropeço do Flamengo. O São Paulo agora é o líder do Campeonato Brasileiro. Tivemos também o Corinthians e o Atlético Paranaense empatando em 0-0, um jogo muito fraco. O Corinthians poupando o time, Atlético também poupando. As duas equipes entraram em campo no meio da semana. Tivemos também o Ceará batendo a equipe do Paraná Clube por 1-0. O técnico Lisca doido do Ceará vai tentando recuperar. São 3 vitórias nos últimos 4 jogos. Que sequência boa do Ceará. Tivemos Palmeiras e América Mineiro 0-0 na estreia do Luiz Felipe Scolari como novo velho técnico do Palmeiras, né? A gente teve um primeiro tempo bom, primeiro tempo movimentado, um Palmeiras procurando fazer o gol, perdeu até um pênalti com o Jean, e um segundo tempo muito ruim. E o 0-0 não foi a nota do jogo, mas ruim para os dois lados. Acho que menos ruim para o América, que vem numa sequência de 3 jogos sem perder, né? Vitória e Cruzeiro empataram em 1-1 lá no Barradão, um jogo com um primeiro tempo muito fraco, um segundo tempo movimentado já de melhor qualidade. Tivemos também outro 1-1, Fluminense e Bahia empataram, né? O Fluminense saiu na frente com o artilheiro Pedro, menino, 21 anos, muito bom de bola, 10 gols no campeonato, é o artilheiro nesse momento, mas o Bahia acabou empatando, então, no finalzinho e leva um pontinho para Salvador. Sport e Chapecoense empataram em 1-1. Tanto Sport quanto Chapecoense em uma sequência muito ruim. A Chape mandou seu técnico embora, inclusive o Gilson Kleina, e trouxe de volta Guto Ferreira. Guto Ferreira é o novo técnico da Chapecoense, estava no Bahia, foi demitido e agora volta para Chapecó. E na segunda, um jogo que teve uma chuva lascada lá em Belo Horizonte, teve jogador até comendo granizo no banco de reservas. O Internacional bateu o Atlético Mineiro fora de casa por 1-0. Boa vitória do Inter, que é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, próxima rodada, 18ª rodada, a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, tem no sábado Ceará e Atlético do Paraná, o jogo no PV, no Presidente Vargas, às 16 horas. Ceará e Atlético Paranaense na zona do rebaixamento, buscando reabilitação. Duas equipes vêm de bons resultados, né? O Ceará, que venceu, né, o Paraná na última rodada, está jogando agora contra o Santos, e o Atlético Paranaense empatou com o Corinthians fora de casa, eliminou o Peñarol, eliminou a equipe do Peñarol na Copa Sul-Americana, fez 4-1 fora de casa, uma paulada do Atlético Paranaense no Peñarol, que é um dos maiores campeões da América, então vem motivadas as duas equipes. Temos também no sábado, às 19 horas, o América Mineiro indo visitar o Bahia, lá na Fonte Nova. O Bahia vem numa sequência de 5 jogos sem perder. São 3 empates e 2 vitórias. Vem numa sequência legal aí com o Anderson Moreira no comando. Anderson Moreira que saiu do América Mineiro para treinar o Bahia. Então, o reencontro entre Anderson e o América, que vem com o Adilson Batista, e 2 resultados, vem de 3 resultados positivos, né? 2 vitórias e 1 empate contra o Palmeiras, que não foi nada mal pro América Mineiro. No domingo, às 11 da manhã, no Estádio Independência, tem o Atlético Mineiro precisando se recuperar. Vem numa sequência muito ruim depois da Copa do Mundo. Em 5 jogos foram apenas uma vitória, são 3 derrotas, precisa se recuperar de qualquer maneira o Atlético de Minas. E o Santos, que está na zona do rebaixamento, acho que o Santos fez gol. Deixa eu confirmar. O Santos não está na zona do rebaixamento, mas vai chegar com um jogo a mais, né? Então, no domingo, se perder, é capaz de voltar à zona da degola, a equipe do Cuca. Então, Santos e Atlético Mineiro, clássico dos alvinegros no Estádio Independência, em Belo Horizonte. No domingo, às 11 da manhã, também, no Dorival de Brito, tem o Paraná Clube e o Botafogo. O Paraná vem de uma sequência de 3 jogos com derrota, é o lanterna do campeonato nesse momento, e o Botafogo também trocou de técnico. Seu novo comandante é Zé Ricardo, que já passou recentemente pelo Flamengo e pelo Vasco, agora treina seu terceiro clube carioca, o terceiro clube profissional na carreira do Zé Ricardo, e pega um Botafogo com um time humilde, um time sem estrelas, mas se organizar direitinho dá para conseguir um negocinho com esse time do Botafogo. Não é ruim, não. Então, o Botafogo pega o Paraná. O Paraná que é difícil, não tem condição de brigar com as equipes maiores, não. Falamos também de Corinthians e Chapecoense. Chapecoense e Corinthians, o jogo na Arena Condá, às 16. O Corinthians joga hoje pela Libertadores, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A Chape
vem de troca de técnico, tá na zona do rebaixamento nesse momento, em uma sequência muito negativa, aí são 5 jogos sem vencer. A Chape precisa da vitória para começar bem o trabalho do piracicabano Guto Ferreira lá na Chape. Temos também, olha o clássico, Flamengo e Cruzeiro vão voltar a se enfrentar. Por quê? Flamengo e Cruzeiro jogam daqui a pouquinho pela Libertadores da América, então, e isso valendo vaga nas quartas de final, né? Jogo eliminatório, e no Campeonato Brasileiro eles voltam a se enfrentar no mesmo palco do jogo de hoje, no Maracanã, às 16 horas, o Flamengo buscando retomar a liderança da competição. O Cruzeiro vem numa sequência de 3 jogos sem vencer, precisa da vitória a equipe do Mano Menezes. O novo líder, o São Paulo Futebol Clube, vai até Recife enfrentar o Sport Clube do Recife, o Leão da Ilha. Então São Paulo e Sport, São Paulo bem, obviamente, é o líder do campeonato, pega o Sport, que vem numa sequência muito ruim. Se eu não me engano, são 6 jogos sem vencer já do Sport, que está segurando o Claudinei Oliveira, o seu técnico. No domingo, às 19 horas, tem Palmeiras e Vasco da Gama. Pensador, Palmeiras e Vasco, hein, Pensador? Palmeiras pegando o Vasco, vem numa sequência. O Palmeiras é o 6º colocado. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Uma campanha média do Palmeiras, por enquanto, nas últimas partidas, né? Agora voltando Luiz Felipe Scolari. E o Vasco é o 13º colocado, em uma sequência de 2 derrotas. Mas o Vasco tem 2 jogos a menos também, fez 2 partidas a menos o Vasco da Gama. Então, a tendência é que ele possa até subir na tabela quando tirar essas 2 partidas. Mas vai ter um jogo muito difícil contra o Palmeiras fora de casa. Para finalizar, no domingo tem Grêmio e Vitória. O jogo é na Arena do Grêmio às 19, né? O Grêmio muito bem na parte de cima da tabela, é o 4º colocado nesse momento. E o Vitória na beira da zona do rebaixamento, né? Precisa vencer para conseguir respirar um pouquinho. E, para finalizar, na segunda tem Fluminense e Inter. O Fluminense do artilheiro Pedro, que é a estrela solitária desse time, enfrentando o Inter, que é o 3º colocado, e acabou de contratar Paulo Guerreiro, centroavante peruano, ex-Corinthians, ex-Flamengo, vai jogar no Internacional. Contrato de 3 anos. Sabe quanto é o salário, Netão? 900 mil picanha por mês. O que você faria com 900 mil picanha por mês, Netão? Fala pra mim. Tem nego que joga bola e tá jogando muito pouco pra ganhar isso, Paulo Guerreiro, viu? Classificação do Campeonato Brasileiro, Netão. Temos o São Paulo Futebol Clube na liderança com 35 pontos. O Flamengo é o 2º colocado com 34. O 3º é o Internacional com 32 e o 4º é o Grêmio com 30. Essas 4 equipes se classificariam de maneira direta à Libertadores da América do ano que vem. O 5º e o 6º colocados são o Palmeiras e o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro e Palmeiras, aliás, na 5ª e 6ª posição, respectivamente, se classificariam também para... Perdão, tá foda hoje. Se classificariam também para a Libertadores da América, mas de maneira indireta. Precisariam jogar um playoffs, né? Um mata-mata aí para chegar na fase de grupos. O 7º é o Corinthians com 26, o 8º é o Cruzeiro com 25, o 9º é o Fluminense com 22 e o 10º o América Mineiro com 21 pontos. O 11º é o Botafogo com 21 também, o 12º é o Vasco com 20. Na 13ª posição está a equipe do Vitória, o 14º, aliás, o 14º é o Vitória, o 15º é o Santos nesse momento com 18 pontos. Lembrando, esse com o 0-0 do momento. Se o Santos perder para o Ceará, o Santos volta para a zona da degola. 16º é o Bahia com 18 pontos e na zona do rebaixamento. Com 18 pontos, Chapecoense. Com 15 pontos, o Ceará. Com 14 pontos, o Atlético Paranaense. E o Lanterninha, o Paraná Clube, com 13 pontinhos. O artilheiro é o menino Pedro, do Fluminense, 21 anos. Muito bom centroavante, viu, Neto? 10 gols tem o jogador do Flu. Agora, fiquei devendo Libertadores antes. Eu quero só pincelar a Copa Sul-Americana para vocês, ouvintes do NetoCast Esportes, pra gente falar dos brasileiros na Copa Sul-Americana. Como eu disse, o Atlético do Paraná despachou o Peñarol, eliminou o Peñarol. O primeiro jogo o Atlético tinha vencido o Peñarol por 2-0 e ontem, no Campeón del Siglo, lá, tá bom meu espanhol, hein? No Campeón del Siglo, né? O Peñarol recebeu o Atlético do Paraná e tomou a sapatada. Eita, visitante ruim pro Atlético, ótimo, né? 4-1 pro Atlético do Paraná pra cima do Peñarol, tá classificado para a próxima fase. Os brasileiros ainda jogam hoje com o Bahia, enfrentando o Cerro do Uruguai. Bahia venceu o primeiro jogo lá no estádio de Pituaçu, em Salvador. E pode perder até por um gol de diferença que passa hoje. Deve passar o time do Cerro. Passe é ruim, tem que melhorar um pouco, viu, Neto? Temos os outros brasileiros. O São Paulo, que acabou tropeçando no jogo de ida, joga semana que vem
contra o Colón da Argentina, lá em Santa Fé. Precisa vencer, o São Paulo precisa vencer pelo menos por um gol para levar para os pênaltis, 2 gols de diferença para se classificar. A situação do Fluminense também é confortável, venceu o primeiro jogo contra o Defensor, também do Uruguai, por 2-0, joga na semana que vem lá no Uruguai, num campinho pequeno lá no Luiz Franzini, né? E o Flu pode até perder por um gol também, que avança a próxima fase. Quem não tá numa situação tão legal é o Vasco da Gama. O Vasco da Gama tomou 3-1 da LDU lá no estádio Casablanca, no Equador, e precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar, já que marcou um golzinho fora. O gol fora de casa é critério de desempate na Copa Sul-Americana. Vale 2 gols, né? Segundo os critérios de desempate. O Botafogo também não foi bem. Perdeu para o Nacional do Paraguai, lá no Defensores del Chaco, por 2-1. Botafogo com 1-0 aqui no Engenhão passa por causa do gol qualificado, como eu acabei de dizer. Agora, falando da Libertadores da América, temos os brasileiros disputando a maior competição das Américas. E ontem a gente teve o Grêmio enfrentando o Estudiantes da Argentina, o jogo que abriu as oitavas de final da Libertadores. E o Grêmio foi muito mal, jogou mal mesmo. O Estudiantes em 30 minutos estava ganhando de 2-0, aproveitou as falhas da equipe gaúcha, o mau dia aí da equipe gaúcha, e saiu derrotado, né? Bem verdade que o zagueiro Kahneman fez o gol que deu. Respira o Grêmio vencendo por 1-0 no jogo de volta, se classifica. Então o placar final foi 2-1 para a equipe do Estudiantes de La Plata. Temos também hoje, agora os jogos de hoje, o Corinthians pega o Colo-Colo lá no Estádio Monumental do Chile, né? Então o Corinthians joga fora de casa, pega um Colo-Colo de alguns jogadores conhecidos, como por exemplo o Valdívia, ex-Palmeiras, e o Lucas Barrios, também ex-Palmeiras, ex-Grêmio, campeão da América ano passado com a equipe do Grêmio. Colo-Colo é uma equipe muito experiente, viu, Neto? Vai ser um jogo complicado pro Corinthians, apesar de eu achar que o Corinthians tem condição de vencer a equipe do Colo-Colo fora de casa. O Corinthians tá numa fase ótima com o Guerreiro não, pelo amor de Deus, com o Romero fazendo gol atrás de gol. Então acho que o Corinthians tem chance de vencer sim, hoje às 21h45 lá em Santiago. Hoje também tem Flamengo e Cruzeiro, como eu disse, na hora do Campeonato Brasileiro, os dois se enfrentam pelas oitavas de final da Libertadores da América. Jogo duro, jogo igual, duas equipes fortes, duas das equipes mais regulares do Brasil até agora, né? E temos tudo para ter um grande jogo de futebol. E aí eu não me arrisco a dizer quem é favorito não, viu, Neto? Então vamos ter um grande jogo. Hoje também tá rolando, aliás, na Bombonera, lá na Argentina, Boca Juniors está vencendo o Libertad do Paraguai por 1-0. Boa vitória do Boca, 6 vezes campeão da América, buscando o seu 7º título. Amanhã a gente tem o Atlético de Tucumã pegando o Atlético Nacional no Monumental José Fierro, lá em Tucumã. E tem também o Palmeiras. O Palmeiras estreia nas oitavas de final, enfrentando o Cerro Porteño no estádio Laudia Azulgrana, no Paraguai. Está no novo estádio do Cerro, né? Palmeiras com Luiz Felipe Scolari, que é um especialista nesse tipo de competição. Foi 2 vezes campeão na América, em 95 com o Grêmio, em 99 com o próprio Palmeiras. Pega o Cerro, que é uma equipe muito tradicional, mas que não tem nenhum título. Eu acho que o Palmeiras é favorito até para vencer fora de casa. E o Santos, que é o outro brasileiro envolvido nessa fase, Netão, vai jogar só no dia 21/8 contra o Independiente, o campeão do século, né? O rei de copas, o Independiente, o maior campeão da Libertadores da América, com 7 títulos. Então o Santos tem pedreira pela frente, além do Racing e do River Plate, que também se enfrentam amanhã no estádio Presidente Perón, lá em Avejaneda. Então, um clássico argentino. Ufa! Você vê que a voz estava até falhando, viu, Netão? Então é isso. Quero agradecer mais uma vez ao convite. Desculpe pela demora no áudio, né? Depois, desculpe por demorar no áudio. Desculpe por esse puta de um áudio grande. Mas é isso aí. Muito obrigado, viu, Neto? Obrigado pelo convite. E é isso aí. Passa lá no Doublecast, você que está ouvindo. Passa lá no Rio Vox Esporte Clube. Agradeço e tchau. É isso aí, Leozão. Imagina, cara. Eu que agradeço, brother. Eu que agradeço, é o que eu falo. Você está segurando o NetoCast Esportes aqui, ó. Ele falou que o Leozão deixou até um comentário enquanto ele mandava lá, aqui, ó. Ele estava preocupado, eu estava preocupado aqui com a administração do tempo, da subida dos áudios, do upload dos áudios que ele enviou. Falei, tá difícil administrar enquanto o Silvio falava sobre o UFC. Eu subindo o áudio
do Leozão e não sabia se ia dar tempo, mas o Leozão mesmo disse aqui. No fim, sempre dá certo. Ele estava falando aqui também que tá até ficando com ódio dele mesmo, porque ele falou demais. E eu repito aqui novamente, o que seria o NetoCast Esportes sem a ajuda dos amigos, né? Porque eu não entendo porcaria nenhuma de esportes, cara. É isso aí, galera. Vamos ver se temos mais algum comentário aqui no chat do Spreaker. Não temos nada. Esse último comentário foi do Leozão Nossetti, lá do Doublecast. Podcast sensacional sobre rock and roll. Vale muito a pena vocês conferirem lá. Doublecast. Vocês podem assinar o Doublecast através de seus agregadores do Android e também do aplicativo Podcasts lá do iOS, tá ok? Dê um pulinho lá no iTunes também e dê 5 estrelinhas lá pro Doublecast, deixe seu comentário, seu elogio e também pro NetoCast, né? O NetoCast também precisa muito do seu apoio lá no iTunes, certo? Lembrando também que o NetoCast está disponível também no Spotify. Está demorando um pouco para chegar nos agregadores Android por causa da fragmentação do Android, né? Eu recebi uma resposta, me disseram que a fragmentação do Android é muito complicada. Tem Android que já está conseguindo tocar o NetoCast diretamente de Spotify, mas nós já estamos lá, tá ok? No seu computador, seja macOS ou seja Windows ou Linux, vocês já conseguem acompanhar o NetoCast diretamente pelo Spotify. Aí no Android nós estamos aí aguardando, também são 1046 episódios contando com o de hoje, então eu creio que irá demorar um pouquinho mais para vocês poderem ouvir diretamente no Android. Nosso amigo Dan lá do Japão tem um Android lá e diz que no caso do celular dele lá, o Spotify com Android já está funcionando perfeitamente, assim como no iOS. É isso aí, Leozão Nossetti acabou de deixar um yes aí pra gente, e é com esse comentário e com essa empolgação que nós vamos encerrar o NetoCast Esportes de hoje. Eu vou partir aqui para os encerramentos padrões do NetoCast, deixando um abraço a todos vocês e até o próximo NetoCast Esportes. Abração! Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia, tá ok? Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast, Pensador Louco do podcast Som no Caixão e Desleituras. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.host. Repetindo, www.megafono.host. Garcia, amigão aqui de São Paulo, presença marcante na podosfera por seus comentários e apoio contínuo aos podcasters, assim como frequentador também lá do Boteco Virtual. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa.
Além das redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus e YouTube, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso, galera. Vamos ficando por aqui, deixando um abraço especial a todos que acompanham nosso podcast. Deixando também um beijo especial para Paty Lopes e Amandinha Lopes, que deixaram as camisetas do NetoCast ainda mais bonitas. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!